Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, mais um vídeo de raciocínio lógico para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje nós iremos falar mais a respeito dos quantificadores, né, e colocar isso como é, diagramas lógicos, né? Então nós vamos agora colocar as sentenças dentro de diagramas lógicos para resolver determinadas questões, tá? Então é um assunto. Dois palitos, dois palitos, a gente pega aqui, já monta já como é que funciona cada diagrama lógico, e aí a gente vai para a resolução de questões, né? Que é o que é de fato mais importante dentro de diagramas lógicos. Tudo bem? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, diagrama lógico, na verdade, é uma representação dos quantificadores, tá? Dos quantificadores lógicos. E aí, o que a gente tem, na verdade? A gente tem, basicamente três formas de representação aqui que a gente faz dentro disso, tá? A primeira delas é aquela em que eu falar assim, que todo A é B, tá? Quando eu falo isso, todo A é B, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que todo e qualquer que estiver ali, que for conjunto A, ele também será B, tá? Ou seja, eu tenho um conjunto A aqui, tá? Dentro desse conjunto A tem diversos componentes, mas todos eles pertencem a quem? Pertencem também ao conjunto B, tá? Então, quando eu falo assim, todo mineiro é brasileiro, é essa representação aqui, ó. Minas Gerais está dentro do conjunto das pessoas que são brasileiras. Agora, muito cuidado, porque todo A é B, ou seja, todo mineiro é brasileiro, mas não é todo brasileiro que é mineiro, ou seja, todo A é B não significa que todo B é A. Portanto, eu falar assim que todo brasileiro é mineiro está errado. Por quê? Porque o conjunto é o A que está dentro do B e não o contrário. Show de bola? Então, todo A é B funciona dessa maneira aqui, mas lembre-se, não funciona o contrário, todo B é A. Isso aqui estaria completamente errado, tá? Então, todo A é B, funciona dessa forma aqui, ok? Algum, tá? Algum A é B, ou pelo menos um A é B, né? Existe um A que é B, né? Como é que ficaria a representação disso? A representação disso é muito simples, é você ter um grupo ali, o A, e você ter aqui o grupo B, tá? Quando eu falo que algum A é B, é isso aqui, ó, tá? Você tem ali uma interseção entre os dois, em que alguns, ou um pelo menos, é, elemento do conjunto A pertence também ao conjunto B, né? Ou vice-versa, a interseção entre esses dois aqui. Então, algum A é B, existe um A que é B, existe um B que é A, tá? Pode ser, pode funcionar dessa maneira aqui, tá? Pessoal, um cuidado, não é que a representação vai ser exatamente assim. Às vezes vocês têm três conjuntos, quatro, e às vezes tem outras situações em que eu represento diferente. Por isso que é ideal vocês fazerem muitas questões a respeito desse assunto, tá? Bom, além disso, você tem também, sei lá, que nenhum, nenhum A é B, ou nenhum B é A. A representação disso seria isso daqui, tá? Por exemplo, você tem o conjunto A aqui e o conjunto B do lado de cá, tá? Então, é isso aqui, ó. Nenhum A é B, funciona dessa maneira aqui. Você tem o conjunto A de um lado, conjunto B do outro. Nenhum A vai ser B nesse caso, tá? Parece uma coisa boba isso daí, né? Mas eu tenho que reforçar porque diagramas lógicos caem bastante. E geralmente geram as dúvidas nos exercícios, tá? Então, muito cuidado com isso daqui. Vou dar exemplos práticos para cada um. Então, todo A é B, já mostrei para vocês. Todo mineiro é brasileiro. Poderia falar assim, por exemplo, algum, por exemplo, colocar assim, deixa eu pensar aqui.
Ah, deixa eu pensar aqui. No B, por exemplo. Sei lá, algum palmeirense é torcedor do Real Madrid, tá? Por exemplo. Porque aqui você está falando que alguns, do grupo de pessoas que torcem para o Palmeiras, alguns deles torcem para o Real Madrid. Não são todos, né? Então você teria, por exemplo, isso daqui. Ou você poderia dizer assim: nenhum cruzeirense é atleticano. Funcionaria também, porque nenhum do grupo aqui dos cruzeirenses poderia ser atleticano. Então você teria essa configuração aqui. Show de bola? Não tem mais o que falar a respeito de diagramas lógicos, tá? A história é essa. O que vai acontecer aqui é a união dessa parte da disciplina com a parte anterior de quantificadores lógicos. E aí isso vai dar origem a diversas questões sobre esse assunto, beleza? E é o que nós vamos fazer aqui agora, fazer questões sobre esse assunto. A primeira delas é da Consulplan. Eu sei, tá, pessoal, que a Consulplan, Instituto Consulplan ali tem uma diferença, mas parece que tem nexo uma banca com a outra, enfim. Mas aí a gente vai fazer questões da Consulplan e do Instituto Consulplan para a gente ficar craque no negócio e resolver qualquer tipo de questão que apareça para a gente em relação a isso. Então vamos lá. Seguinte, numa determinada escola de idiomas, todos os alunos estudam alemão ou italiano. Então, ó, vamos lá. Todos os alunos estudam ou alemão ou italiano, tá? Viu que tem uma separação, inclusive, aqui. Sabe-se que aqueles que estudam inglês estudam espanhol e os que estudam alemão não estudam nem inglês nem espanhol, conforme indicado o diagrama aqui, ó. Tá vendo? Você tem um diagrama aqui, beleza? O que que nós podemos interpretar desse diagrama, pessoal? Primeiro, nós podemos interpretar que quem fala italiano, tá? Tem pessoas aqui dentro que falam italiano, que falam espanhol, que falam inglês. E tem aqui, ó, pessoas que não falam nem espanhol, né, nem, nem inglês, tá? Então, olha só, você tem aqui dentro pessoas que podem falar de diversas coisas. Agora, olha só, esse aqui que está aqui dentro, ó, aqui no espanhol, ele fala o quê? Ele fala espanhol e fala italiano também. Esse que está aqui dentro, ele vai falar o quê? Inglês, espanhol e italiano. Ok? Então você tem diversas formas de separação de grupos. Você tem a pessoa que só fala alemão, e a pessoa que fala alemão não vai falar nem italiano, espanhol, inglês, nada, tá? A pessoa que fala espanhol, ela vai falar espanhol e italiano, a pessoa que fala inglês, ela vai falar inglês e italiano. Mas há também as pessoas que só falam o italiano, que são as pessoas que estão fora aqui. Show de bola? Vamos para as perguntas. Conclui-se que todos os alunos que estudam espanhol também estudam inglês? Não. Olha só, você tem aqui, pessoal, pessoas que estão fora do grupo de inglês e estão dentro do grupo de espanhol. Eu até posso dizer que todos que estudam espanhol estudam italiano, isso é fato. Porém, de forma alguma, eu posso falar que todos que falam espanhol falam inglês. Está completamente errado, tá? Então, todos os alunos que estudam espanhol estudam inglês? Não, errado. Todos os alunos que estudam, então, deixa eu tirar essa daqui, tá? Todos os alunos que estudam italiano estudam inglês? É aquilo que eu falei. Todo inglês, todos os alunos que estudam inglês estudam italiano. Mas o contrário não é verdadeiro. É o que ele está falando aqui. Todos os alunos que estudam italiano estudam inglês? Estudam inglês? Não. Né? Está fora do grupo daquelas pessoas que estudam inglês, né? Você pode ter pessoas que estão aqui, por exemplo, estudam só italiano e não inglês. Alguns alunos que estudam espanhol não estudam italiano de forma alguma. Por quê? O grupo de pessoas que estudam espanhol está dentro do grupo de pessoas que estudam italiano. Portanto, é errado afirmar que tem alunos que estudam espanhol que não estudam italiano. Na verdade, percebam, todos os alunos que estudam espanhol estudam também italiano, tá? Alguns alunos que estudam italiano não estudam inglês, certo? Você tem aquelas pessoas que estão aqui, ó, no grupo das pessoas que estudam italiano, que não estão aqui dentro do grupo de pessoas que estão estudando inglês. Então, essa daqui é a correta, na minha concepção.
Alguns alunos que estudam italiano não estudam inglês, tá? Letra E. Alguns alunos que estudam alemão estudam italiano? Não. Ou você estuda alemão ou estuda italiano, tá? Aqui não tem essa de que, eu vou estudar os dois ao mesmo tempo. Esquece. Show? Então, a nossa resposta aqui é que alguns alunos que estudam italiano não estudam inglês. Letra D. Show de bola? Vamos lá? Próxima questão? Bora para a próxima questão. Ó, Consulplan 2007. Em uma banda, todos os guitarristas são bateristas. Ó, gente, não dá para você fazer questões dessa maneira, desse jeito aqui, tá? Sem fazer o diagrama lógico. Cara, é pedir para errar a questão. Tô falando na boa com vocês. Você está pedindo para errar a questão. Faz o quê? Em uma banda, todos os guitarristas são bateristas. Então você vem aqui e fala, ó, tem um grupo lá de guitarristas, G, tá? Todos os guitarristas são bateristas, ou seja, o G está dentro do B. Então você tem o conjunto B que é maior, e aí você tem o G que está dentro do B, tá? E aí ele fala o seguinte, que alguns vocalistas são guitarristas. Então, ó, você tem um conjunto à parte, tá? Alguns, quando falou alguns, eu já sei que não são todos, então você tem alguns vocalistas que são guitarristas, tá? E, naturalmente, você vai ter ali alguns vocalistas que são bateristas. Mas, cuidado, porque pode ser isso aqui, tá? Ó, alguns vocalistas são guitarristas, mas pode ser isso aqui também, ó. Ó, pode ser isso aqui também. Você tem que ficar esperto, por quê? Pode ser que todos os vocalistas sejam bateristas, e que alguns desses vocalistas sejam guitarristas também. Mas notem que não foi informado nada, então eu tenho que trabalhar com essas duas informações. Pode acontecer o quê? Que alguns vocalistas sejam só vocalistas, alguns vocalistas sejam vocalistas e guitarristas, e por consequência, bateristas, tá? Mas pode ter também o seguinte: todos os vocalistas podem ser bateristas e alguns desses podem ser guitarristas também. Mas a questão não me falou nada, então eu vou ter que trabalhar ali meio que conjunto com essas duas informações. Então pode ser esses dois casos, a gente vai analisar de acordo com a questão, tá? Então vamos lá. Todos os vocalistas são bateristas? Ó, não dá para afirmar isso, porque eu tenho essas duas informações. Pode ser isso daqui. Então vamos deixar em aberto. Todos os bateristas são vocalistas? Isso já não pode acontecer. Por quê? Eu não tenho um grupão aqui falando que todos os bateristas são vocalistas e guitarra, e por consequência seriam vocalistas, tá? Estaria errado. Por quê? Porque falou que alguns vocalistas são guitarristas. Se eu colocasse aqui, poderia colocar todos, então estaria errado. Então, todos os bateristas são vocalistas, isso aqui, na minha concepção, por enquanto, está errado, tá? Alguns vocalistas não são bateristas, que é essa informação que a gente tem aqui, ó, tá? Pode ser tanto essa quanto essa. Então a gente vai deixar o quê? Vai deixar em aberto, tá? Todos os vocalistas que não são guitarristas são bateristas. A gente vai deixar essa informação aberta. Por quê? Porque pode ser isso aqui ou pode ser isso. Então vamos deixar isso aqui aberto. E a letra E. Alguns guitarristas são vocalistas. Gente, essa daqui é a mais sucinta e mais... Sucinta não, né? É a mais certeza de todas. Por quê? Porque não me foi informado se o grupo é esse aqui, tá? Se o grupo é esse aqui, ó, tá? Ou se o grupo é esse aqui. Pode acontecer, tá? Então eu vou marcar essa, porque sim, de fato, alguns guitarristas são vocalistas. Isso foi me falado no início. Por isso que é muito importante você não tomar conclusões precipitadas, tá? E também não falar nada que a banca não tenha falado para você ali. Porque tem muita gente que fala assim, não, algum então tem um conjunto separado, um conjunto que não está interno, não. Olha só como que isso aqui pode ser maluco. Porque eu falei para vocês que, em uma banda todos os guitarristas são bateristas, ou seja, tem um conjunto aqui de guitarristas, tá? Que é o nosso G, beleza? E todos eles são bateristas. São bateristas. Isso aqui é fato, tá? Todos são bateristas. Mas aí eu virei e falei assim, alguns vocalistas podem ser, são guitarristas, ou seja, eu posso ter duas coisas. Ou isso, tá?
Ou ainda, eu posso ter isso aqui. Se eu tiver essa dúvida, tá, pessoal, porque não foi me informado nada, acaba que eu não posso afirmar nada também em relação a isso. Eu não posso nem afirmar que todos os vocalistas são bateristas tipo assim, nem que não tem nenhum vocalista baterista, tá? É assim, não posso, porque pode ser tanto essa, pode ser tanto a um quanto a dois. Por isso que eu deixei de afirmar qualquer coisa aqui da A e da C, tá? Não posso afirmar isso. Portanto, é a letra E. Show de bola? Então, cuidado, viu, galera? Tem muitas questões assim. E olha só o nível de erros dessa questão. Muitas pessoas erraram, tá? Então, a questão que teve um índice alto de erros. Show? Próxima questão. Essa aqui a gente já fez, né? A questão já foi feita. Vamos para essa daqui, ó, tá? Seguinte, pessoal, a questão fala assim: considere as seguintes sentenças. Algumas pessoas moram em casas e outras apartamentos. Então é o seguinte, ó, você tem aqui o conjunto, deixa eu colocar aqui. Você tem aqui o conjunto de pessoas. Ó, tem aqui o conjunto de pessoas, tá? Algumas dessas pessoas moram em casas. Eu vou assumir que só pode morar em casa ou apartamento, não os dois, né? Ó, você tem aqui, ó, pessoas que moram em casas, pessoas que moram em apartamento, tá? Então, essas pessoas aqui moram em casas, essas pessoas moram em apartamento. E sei lá, você tem um conjunto aqui de pessoas que não moram em lugar nenhum, tá? Show? Algumas pessoas têm animais de estimação. Então, dentro do conjunto pessoas, ó, isso aqui é pessoas, tá? Ah, Felipe, e esse espaço aqui? Esquece, isso aqui seria, sei lá, sei lá, pedra, tesoura. Não, não se preocupe com isso. Eu estou preocupado com pessoas. As pessoas podem ter pessoas que moram em casas e apartamentos, tá? O que está aqui dentro, o que está fora, esquece. Aí fala assim: algumas pessoas têm animais de estimação. Então, algumas pessoas podem ter animais de estimação. Pode ser pessoas que moram em apartamento, pode ser pessoas que não moram em nem casa nem apartamento, pode ser pessoas que moram em casa, tá? Mas o fato é que nós temos essa informação, que algumas pessoas têm animais de estimação. Arthur mora em casa. Então, ó, gente, Arthur é uma pessoa? É. Ele mora em casa? É, mora. Então, o Arthur tá aqui. Esse é o Arthur, tá? Todos que têm animais de estimação moram em uma casa, ou seja, no grupo de pessoas que têm animais de estimação, elas moram em casa, tá? Então, ó, esse aqui é o grupo de pessoas que moram em casa. Elas têm animais, perdão, que têm animais de estimação, elas moram em casas, tá? Então, pode ser isso aqui. Pode ser isso aqui, Felipe? Não. Por quê? Porque quem mora em apartamento não tem animais de estimação, segundo a questão. Então, não pode ser isso aqui. Pode ser isso aqui, Felipe? Também não. Por quê? Porque se a pessoa mora na fazenda, numa cabana, sei lá, num sobrado, qualquer coisa que seja diferente de casa, ela não vai ter animais de estimação. É necessário que aconteça o quê? Que a pessoa more em uma casa para ter animais de estimação. Todos que têm animais de estimação moram em uma casa. Pessoal, agora tem um detalhe. Esse aqui, conjunto ele contém o Arthur? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque não me falou nada. Não me falou assim, todas as pessoas que têm casa possuem animais de estimação. Não. Falou para mim o seguinte, que algumas pessoas que têm animais de estimação, algumas pessoas têm animais de estimação. E que essas pessoas que têm animais de estimação, elas moram em casas. Mas não me falou que todo mundo que tem uma casa tem animal de estimação. Então, é um erro afirmar que o Arthur tem animais de estimação, mas também é um erro afirmar que ele não tem, porque a gente não sabe. Então, ó, pode ser duas situações, pode ser isso aqui ou pode ser isso aqui, ó. O Arthur pode estar dentro do conjunto de pessoas que têm animais de estimação, quanto também pode ser que não está ali dentro daquele conjunto, tá? Então, vamos lá. Admitindo que as sentenças sejam verídicas, marque V para verdadeiro e F para falso. Arthur, por morar em uma casa, com certeza tem animais de estimação. Falso. É aquilo que eu falei com vocês. Ele pode ou não ter animais de estimação. Isso não foi falado certamente aqui para a gente, tá?
Existem pessoas que têm animais de estimação e moram em apartamento. Errado, porque foi aquilo que eu falei com vocês. Só vai ter animal de estimação quem morar em casa. É possível que algumas pessoas que moram em casa não tenham animais de estimação. Verdadeiro. Por quê? Porque o conjunto animais de estimação ele é menor do que o conjunto pessoas que moram em casa, né? Porque o conjunto animais de estimação está contido dentro do conjunto pessoas que moram numa casa. Mas, Felipe, como é que você sabe disso? Pessoal, é sequência de afirmação da questão. Ele falou que algumas pessoas moram em casas, tal. Foi assim que a gente construiu esse diagrama. Tá vendo como é que se você não construir diagrama, fica um negócio meio solto, você fica perdido, você não consegue gerar informação e acaba errando a questão? Tem que fazer diagrama. Diagrama com cada informação que foi dada ali para você, tá? Então essa da última aqui é verdadeira. Portanto, falso, falso, verdadeiro, letra D é a nossa correta, tá? É, Vamos ver se é ela mesmo. Letra D, que é a nossa correta. Show? Então é isso, pessoal. Não tem mistério. O negócio é saber fazer o diagrama. Fez o diagrama, galera, dificilmente você vai errar uma questão aqui dentro de lógica, tá? Vamos lá, pessoal. Essa daqui é uma questão da disciplina anterior. Eu vou deixar para fazer ela junto com o tudão que eu vou fazer na próxima aula. Aí deixa ela aqui que eu faço depois, né? A gente viu como é que nega quantificador universal, quantificador particular. Deixa para a próxima aula isso daqui, tá? Ó, Instituto Consulplan, analista de bancos de dados, Cefaz, Piauí. Ó, considere os seguintes argumentos. Todos os números pares são naturais, tá? Então, eu estou falando para você o seguinte, ó, dos números naturais, tá? Dos números pares, todos eles são números naturais, tá? Números pares, todos são naturais. X é um número par, então, ó, X está aqui dentro. Logo, X é um número natural. Tá certo isso? Tá correto isso daqui, ó? Todos os números pares são naturais. X é um número par. Logo, X é um número natural? Correto, porque o X está dentro do par. E o par está dentro do natural. Bacana? Show de bola? Então tá bom. É bom apagar essa anotação, que ela não vai servir de mais nada, a gente só sabe que aquela ali está certa. Bora para a próxima informação. Bom, todos os piauenses são nordestinos. Então, ó, tem aqui o grupo de pessoas que são piauenses, tá? Todos eles são nordestinos. Está certinho, tá? Show? Geraldo não é piauense. Logo, Geraldo não é nordestino. Pessoal, Geraldo pode ser o seguinte: Geraldo pode estar aqui. Também Geraldo pode estar aqui. O único lugar que Geraldo não pode estar é dentro do conjunto de piauense, porque me foi falado isso. Ó, Geraldo não é piauense, então Geraldo não está dentro do P. Mas jamais que eu possa afirmar que ele não é nordestino. Por quê? Porque ele pode estar dentro desse grupo, ele pode ser, por exemplo, maranhense, né? Ele pode ser baiano, por exemplo, e ele está dentro do grupo de nordestinos, tá? Ou pode ser também que ele seja, sei lá, mineiro, esteja aqui fora. Tá? Então, nada impede que ele esteja aqui, nada impede que ele esteja aqui. Portanto, afirmar que ele não é nordestino ou que ele é nordestino é errado, tá? Então, essa daqui está errada, equivocada. Os servidores do Cefaz, deixa eu apagar isso aqui antes. Os servidores do Cefaz Piauí trabalham na fiscalização na área administrativa. Jéssica é servidora do Cefaz Piauí e não trabalha na área administrativa. Logo, Jéssica trabalha na fiscalização. Ó, vamos lá. Os servidores da Cefaz Piauí trabalham na fiscalização ou na área administrativa. Então, ó, você trabalha aqui na fiscalização ou na área administrativa, tá? Beleza? Jéssica é servidora, porque fala para mim que os servidores do Cefaz Piauí trabalham na fiscalização. Você tem o seguinte, ó, tem aqui, servidores do Cefaz Piauí. Os servidores do Cefaz Piauí trabalham na fiscalização,
ou na área administrativa. Você tem aqui a área administrativa. Poderia até acontecer isso aqui, viu, pessoal? Tem uma interseção entre os dois. Beleza? Jéssica é servidora do Cefaz Piauí e não trabalha na área administrativa. Então, ela não trabalha aqui no ar, tá? Logo, Jéssica trabalha na fiscalização. Pessoal, seguinte, aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Se falasse assim, ele tem que falar assim, os servidores do Cefaz Piauí trabalham na fiscalização na área administrativa, tá? Pode acontecer de ter uma outra área. O problema aqui é isso, gera essa dubiedade. Será que tem outra área? Será que são só essas duas áreas? Então a gente vai ter que analisar as alternativas para saber o que a gente responde aqui nessa questão. Olha só, a gente sabe então que a 1 está correta e a 2 está errada. Vamos lá? Então, ó, está correta a A? Não. Está correta 1 e 2? Não. 1 e 3? Pode ser. 2 e 3 está correta? Não, porque a gente já sabe que a 2 está errada. Então, sobrou para a gente a 1 e 3. Então, ó, Jéssica é servidora. Então, aqui no caso é uma. Ou é um é outro, tá? Ele deveria ter escrito melhor aqui, mas se não escreveu, beleza, passa batido e vamos para a próxima. Então, Jéssica não trabalha na área administrativa, ela trabalha na fiscalização, então ela está aqui, beleza? Portanto, a 1 e a 3 estão corretas, tá? Não é a melhor redação do mundo, tem seus erros, tá? Mas, gente, concurso público é igual guerra. Você tem que, cara, trabalhar com as ferramentas que você tem. Não é o melhor dos mundos, não é a melhor das alternativas, mas se a gente for ficar esperando o que que é a melhor, meu filho, a gente não passa em concurso, não, porque a gente tem que simplesmente ir para o abraço. Então, é a 1 e a 3. Show? Eu até ver qual foi o índice de erro, não foi tão alto não, porque a galera pegou essa dica, tá? Essa dica não, pegou esse lapso dessa questão, tá? Entendam isso, viu, pessoal? Às vezes as bancas, elas escrevem mal algumas questões, mas, gente, não tem que ficar brigando com banca, não. A não ser que quando é um erro crasso, quando é um erro, assim, aparente, quando é algo, assim, que é absurdo, aí é outra coisa, né? Agora, cara, assim, coisa mínima, né? Cara, vai para a questão, porque é o seguinte, pessoal, as bancas, elas contratam professores, algumas têm professores fixos, mas elas geralmente contratam professores para fazer questões. E, cara, nenhum mundo é perfeito, ninguém é perfeito, a gente erra e tal. Lógico que tem aí os recursos justamente para isso, mas assim, tem coisa, véio, que é tão mínima que a banca não se predispõe a anular. E ela vai embora. Tá? Então, por isso você tem que tentar pensar o máximo possível com uma banca. Show? Próximo. É, pessoal, vamos lá. Todo vegetariano é magro, tá? Então, ó, todo vegetariano é magro. Alguns magros são elegantes. É correto afirmar que, vamos lá, cara, fazer diagramazinho. Ó, eu te falei que todo vegetariano é magro. Então, você tem todos os vegetarianos aqui, todos eles são magros, sem exceção, tá? Alguns magros são elegantes. Então, ó, você tem a seguinte situação. Pode ser que alguns magros sejam elegantes e não sejam vegetarianos, mas pode ser também que alguns magros sejam elegantes e vegetarianos, que seria esse grupo todo aqui, ó, tá? Só que qual a informação que é verdadeira? Não tenho ideia, tá? Por isso, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trabalhar com essas duas situações. Pode ser que ele seja um elegante magro, pode ser que ele seja um elegante, magro e vegetariano, tá? Então, qualquer coisa que afirme essas duas aqui tá errado, tá? Todo vegetariano é elegante? Errado, tá? Não sabemos disso. Alguns magros são vegetarianos? Sim. Você tem alguns magros aqui que são vegetarianos. A princípio está correto. Alguns vegetarianos são elegantes? Eu não posso afirmar. Lembra que eu posso ter duas verdades. Eu posso ter essa verdade aqui, tá? Como eu também posso ter essa verdade aqui. Eu não sei qual verdade que é a correta. Então, alguns vegetarianos são elegantes? Não dá para afirmar. Alguns vegetarianos são magros e elegantes? É aquilo que eu falei com vocês. Não dá para afirmar isso daqui. A única coisa que eu consigo com certeza afirmar é a letra B, que alguns magros são vegetarianos, porque foi falado para a gente anteriormente, tá? Portanto, a correta aqui seria a letra B de bola, tá? B de bola é a nossa alternativa correta, tá? Próxima questão.
Cascão estava conversando com a... Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Não, essa daqui é outra parte da matéria. Vamos para a próxima, tá? Também vai ser de tudo. Também é. Eu quero pegar uma só de diagrama para a gente fazer, beleza? Essa questão foi anulada, a gente vai deixar ela de lado. Vamos deixar ela de lado? Não, vamos fazer essa. Mesmo ela tendo sido anulada, vamos tentar resolvê-la. Ó, entender às vezes até por que que ela foi considerada errada. Um determinado condomínio, após a realização de uma pesquisa sobre as características dos moradores, constataram que alguns homens usam barba. Então, ó, você tem lá o grupo de homens. Então, esses caras aqui são homens, tá? Dentro desse grupo de homens, alguns usam barba. Então, você tem aqui dentro do grupo de homens, alguns que usam barba, tá? Alguns homens bebem álcool. E esse alguns homens bebem álcool pode ser o seguinte, ó. Pode ser isso aqui, o A, né, de álcools, ou pode ser, inclusive, sei lá, isso aqui, ó. Você tem essas duas informações. Então, eu não posso afirmar de maneira nenhuma que os homens que bebem álcool usam ou não usam barba, porque eu tenho duas informações lógicas aqui, tá? Mas aí ele vem e fala: todos os homens que usam barba bebem álcool. Aí já ficou mais fácil, porque aí a gente já pode fazer isso aqui, ó. Todos os homens que usam barba, tá, bebem álcool. Então, ó, esses caras que estão aqui, eles bebem álcool e usam barba, tá? Então, esses caras que estão aqui, eles bebem álcool e usam barba. Então, ó, para resumir, os homens que têm barba, aliás, os homens que têm barba usam álcool. Acabou? Então vamos lá. Todos os homens que bebem álcool usam barba? Sim, porque ele falou que alguns homens usam barba, né? Então todos os homens que bebem álcool usam barba. Por quê? Todos os homens que usam barba bebem álcool, tá? Todos os homens que bebem álcool, ou bebem álcool ou usam barba? Não, aqui ele está falando o seguinte para mim: ou o cara bebe álcool ou ele usa barba. Tá errado. Por quê? Porque, na verdade, os homens que usam barba bebem álcool. Show? Show de bola? Aí fala assim: existem homens que bebem álcool e não usam barba? Não, porque ele foi claro. Claro. Os caras que usam barba bebem álcool, tá? Existem homens que não bebem álcool e não usam barba, que seriam esse grupo aqui, ó. Tá certo? Sim, certinho. Existem homens que não bebem álcool e não usam barba, certinho. E aqui é o problema dessa questão. Por quê? Porque além da D estar correta, a A também tá. Todos os homens que bebem álcool usam barba. Sim, porque ele me falou que alguns homens bebem álcool. Ok. Alguns homens bebem álcool é um grupo, é uma parcela só daquele grupo. Só que essa parcela das pessoas que bebem álcool também usam barba, porque ele falou para mim o seguinte, ó, todos que usam barba bebem álcool. Então, tá contido. O grupo das pessoas que bebem álcool é só aquelas, os homens, né? Que bebem álcool usam barba também. Então, essa aqui também está correta. Inclusive, pode ser por isso que essa questão foi considerada anulada, porque tinham duas questões corretas. Show? Tranquilo? Próxima e última. Já fizemos algumas questões. Nós vamos fazer mais uma só, já tá bom. Mais duas, vamos ver. Observe o conjunto a seguir. Com base nesse conjunto, é correto afirmar que, ó, olha só, pessoal, você tem um conjunto B que tem uma interseção aqui com o A, tá? Só que olha que interessante, tem uma parte aqui do conjunto B, dá para ver que é do conjunto B, que não está contida no A, tá? Então a gente pode afirmar o seguinte, que alguns elementos do B não estão no A, tá? Alguns elementos do B não estão no A. Show? Todo A é B? Não, porque não é o A que está dentro do B, tá? É o B que está dentro do A e não são todos. Todo B é A, quase, mas não é. Nenhum B é A, completamente equivocado. Algum B não é A, olha só, correto, porque de fato você tem um conjuntinho aqui fora e ele está fora do A.
Não existe B que não seja A. Pessoal, a E está falando a mesma coisa que a B, tá? Tá incorreto isso daqui. Então, a correta é a letra D de dado. Show? Vamos para a última? Vamos para a última questão. É nossa última questão aqui agora. Deixa eu ver. Próxima questão. Ó, Instituto Consulpan, enfermeiro, prefeitura, Colômbia e mais dois concursos. Vamos lá. Todo médico é responsável. Então, olha só. Você tem aqui um conjunto de pessoas que são responsáveis, tá? Tem aqui um conjunto de pessoas que são responsáveis. Eu estou te falando que todo médico é responsável. Então, eu estou colocando que todos os médicos estão aqui dentro, tá? Não há enfermeiro e não há anestesista que não seja responsável. Ou seja, falou de uma forma diferente, que todos os enfermeiros e todos os anestesistas também são responsáveis. Então, ó, você tem aqui o grupo de enfermeiros e o grupo de anestesistas que também são responsáveis. E aí vem e fala assim: todo homem, se ele não for enfermeiro, ó, se tem, todo homem, se ele não for enfermeiro, ou seja, se ele não tiver aqui do grupo de enfermagem, ou ele é médico ou ele é anestesista, tá? Então você tem um conjunto de homens. Ou ele está aqui, tá? Ou ele está aqui, ou ele está aqui, se ele não for enfermeiro. Então tem homens que, por exemplo, tem homens que não são responsáveis? Não. Pelo que a questão colocou, todos os homens são responsáveis. Por quê? Porque todo médico é responsável, tá? Todo enfermeiro é responsável, todo anestesista é responsável. E aí ele falou o seguinte: todo homem que, se não for enfermeiro, ou é médico ou é anestesista. Ou seja, a princípio, todo homem é responsável, a não ser que a gente tenha, que eu tenha vacilado em alguma coisa. Mas vamos ler as outras alternativas. Ó, todo responsável é homem? Não, porque você tem aqui dentro pessoas que, por exemplo, mulheres, por exemplo, tá? Então, todo responsável é homem? Não, tem mulheres aqui dentro. Então, todo homem é responsável? Pode ser. Algum enfermeiro é anestesista? Gente, não tem nada de informação que a gente possa colocar com isso aqui. Então, afirmar isso aqui para a gente é errado. Todo responsável é enfermeiro ou anestesista. E o médico? Também não está certo. Então, é a letra A mesmo, tá? Todo homem é responsável. Beleza? Você pode às vezes ficar assim, ah, Felipe, mas nem todo homem é responsável. E aí, gente, esquece, cara. Lógica mundana. Ó, teve uma quantidade de erro boa aqui, inclusive, hein? Ó, 101 pessoas erraram no total de 400. Então, assim, gente, é aquele negócio, velho, você não pode ficar preso à lógica mundana, tem que fazer diagrama mesmo, senão você cai na questão. Show? Bom, próximo. Vamos lá. Próximo, tá? Eu vou pegar uma do Instituto Consulplan mesmo, mais nova, beleza? Para a gente. Essa daqui, ó. Os processos julgados em determinado conselho de medicina podem ser divididos em três classes: X, Y e Z. Sobre esses processos, sabe-se que todo processo que for X também é Y. Ó, peraí, vamos lá. Então você tem lá, ó, todo processo que for X, você tem aqui, ó, todo processo que for X, ele também é o quê? Ele também é Y. Além disso, existem processos classificados como Z, que também são classificados como X. Gente, isso aqui que eu estou falando com você, além disso, existem processos classificados como Z, que são X. Eu não estou falando para você que todos são X. Eu estou falando que alguns são X. Então, eu vou até mudar isso daqui, ó. Vou colocar assim, ó. Você tem aqui o processo Z, você tem aqui o processo X. Alguns processos Z são X, tá? Mas todo X é também o quê? Todo X. Todo X é Y. Só que, pessoal, pode ser isso daqui, mas ao mesmo tempo também pode ser isso aqui, ó. Quer ver? Você tem o processo Y aqui, você tem o X aqui, tá? E você tem o Z aqui dentro.
Então, pode acontecer do Z ser, todos os Zs serem Y, tá? Alguns serem X, mas pode acontecer também de alguns Zs também não ser Y. Então, eu não posso afirmar aqui que tem alguns Zs que são Y ou que tem, sabe? Assim, que não são ou que todos são. Na verdade, alguns Zs são sim X e Y, né? Porque eles compartilham, mas eu não posso falar assim que Z não é que não existem Zs e Y, por exemplo. Isso aqui eu não posso afirmar, porque eu tenho essa ordem aqui. Pode ser esse aqui ou esse, tá? Mas vamos lá. Algum processo classificado como Z não é classificado como Y? Bom, pode ser, porque você pode ter a de cima ou de baixo. Então, eu não posso concluir nada aqui. Algum processo classificado como Z é também classificado como Y? Sim, por quê? Porque algum Z é X e automaticamente algum X, todos os X são Y, então pode sim. Algum processo como Z também classificado como Y. Pode sim, isso aqui pode acontecer, tá? Essa daqui até agora é a mais certa de todas. Todo processo Y também é Z? Não, isso aqui também há dubiedade, tá? Porque, na verdade, isso aqui está errada mesmo, porque eu poderia falar assim, todo Z é classificado como X, como Y. Então, eu poderia colocar interrogação, mas aqui ele falou que todo processo Y é Z. Não, isso não é. Porque senão eu colocaria também que todo Z é X, tá? E isso está errado, beleza? A C está completamente errada. D, todo processo Y também é X? Não, essa daqui está errada, porque foi me falado que alguns Zs são X, não que todo, tá? Letra E, todo processo Z também é classificado como X? Não, tá? Na verdade, eu coloquei que eu fiz o contrário, né? Eu falei que todo processo Y é classificado como X? Não, na verdade, todo processo X é Y, tá? Mas nem todo Y é X. Então, ó, algum processo classificado como Z também é classificado como Y? Sim, por causa daquela configuração lá que a gente tinha colocado anteriormente. Beleza? Opa, a gente marcou a letra B então, né? A letra B que é a correta. Opa, tá dando pau aqui. Então, a B que é a correta. Show de bola? Aí a gente fala assim, ah, Felipe, mas ele não foi tão claro falar que X está dentro de Y. Poderia Y estar dentro de X. Não, pessoal, foi claro. Ele falou que todo processo que for X também é Y. Então, eu estou te falando que os processos que estão ali em X estão dentro de Y, não o contrário. Não o Y que está dentro de X. Show de bola? Vamos ver índice de erros. Índice de erros alto até. Não foi um índice de erros baixo, não. Tá? Show de bola? Bom, acho que daqui dá para a gente finalizar por hoje. Já fizemos aí muitas questões sobre isso, tá? E acho que vocês já entenderam a ideia. Então, pessoal, essa é a ideia de diagramas lógicos, tá? Já fiz aí algumas questões de diagrama, de implicações não, né? Tô com implicações na cabeça, mas de quantificadores, né? E aí, nas próximas aulas, a gente vai falar de silogismo. E aí, depois de silogismo, né? Silogismo é uma matéria que é mais densa, assim, no que eu digo de questões. Depois disso, é só resolver questões. Aí eu vou fazer um vídeo só falando de questões e a gente encerra a parte de raciocínio lógico, tá? E vocês verem que com 8, 9 vídeos a gente mata tudo, toda a disciplina de raciocínio lógico. Lembrando que eu não vou falar de tabelas, tá? Mas é o grosso mesmo de raciocínio lógico. Aí você já pegou todo o raciocínio lógico para a Câmara de Belo Horizonte, beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!